A nossa reportagem, mais uma vez, aqui na obra da Rua José Pedro de Carvalho. Esta é a terceira semana consecutiva que nós estamos acompanhando a evolução desta obra. E hoje, um fato novo. Estou aqui com o vereador Fernando de Ariston e também com o secretário de Obras, Haroldo Dias, para trazer informações a respeito desta obra. Começar pelo vereador, que nessa quinta-feira esteve aqui, gravou um vídeo, teve grande repercussão, a respeito, né, vereador, de um requerimento que foi respondido e com alguns prazos. Queria que você falasse sobre essa situação e como é que você está vendo também a evolução desta obra. De fato, Ramon, tivemos aqui ontem, como você bem mencionou, né? Gravamos na obra, vemos recebendo diversas denúncias, reclamações sobre essa obra, sobre o atraso. Um requerimento de minha autoria respondido pela Secretaria de Obras no dia 27 de maio de 2025, ela fala dos valores, né? 4.700.000 e um prazo de 3 a 5 meses para a conclusão da obra, né? Segundo o requerimento também, o serviço da Copasa também já estava resolvido. E é isso, né? A gente, enquanto fiscalizador do povo, né, é cobrado o tempo todo, como também o secretário aí é cobrado. E eu levo as demandas e as denúncias que têm chegado até o gabinete, tanto na prefeitura quanto também via vídeo, que é dar publicidade para o eleitor e o munícipe saber o que de fato está acontecendo, né? Ontem tinha 4 funcionários aqui, como vocês bem viram no vídeo. Hoje nós temos uma turma aqui de em torno de 20 funcionários, máquina trabalhando e um concreto já acontecendo no local. Tive uma conversa com o secretário aí, né, que se deixou muito disposto aí a contribuir com a gente enquanto vereador, nas reuniões, que a gente deixou o gabinete dele também aberto. Eu também deixo o meu gabinete à disposição. A gente não está aqui para fazer oposição por oposição, eu nunca tive por isso, mas de fato é cobrar aquilo que compete ao vereador de fazer e aquilo que tem chegado até o gabinete nosso também. Secretário Haroldo, o vereador apresentou um requerimento, à época respondido por você, mas eu até questionei porque foi respondido antes mesmo do início da obra. Então vamos trazer novamente aqui quando a obra teve início e qual que é a previsão de conclusão e qual a etapa que a gente está hoje aqui na obra. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Ramon, lá em maio, quando o Fernando de Ariston faz o requerimento pedindo informações a respeito da obra, Ramon, é muito importante ressaltar que naquele momento a gente tinha pouco tempo que tinha feito um paliativo aqui em cima da estrutura que aqui existia para liberar meia pista. Porque naquele momento eu ainda estava desenvolvendo o projeto. Então no requerimento eu respondo lá ao Fernando de Ariston falando, olha, a partir do início da obra eu estimo um prazo de 3 a 5 meses para a realização dela devido à complexidade. Então, depois dessa resposta do requerimento, eu ainda tive que desenvolver várias etapas do projeto que ainda não estavam prontas. Foi um projeto de minha autoria. A obra começa no finalzinho de julho. Você deve recordar, estivemos aqui, avisei que ia iniciar a obra. Sim. Por quê? Essa obra aqui tinha uma complexidade que a galeria estava tombando. Então, eu precisava começar essa obra no final de julho. Mesmo sem todos os recursos necessários em mãos, eu precisava começar essa obra. Por quê? Se viesse o período chuvoso e a gente não tivesse feito essa parte de limpeza, desobstrução do trecho, a galeria ela podia tombar e esse tombamento da galeria ia travar esse fluxo de água, podendo impactar diversas moradias. Ia ser a como um montante. paredão, ia bater e voltar. Isso poderia gerar de fato uma catástrofe. E nesse interim, viemos viabilizando a execução da obra, com a mão de obra própria, o maquinário que a prefeitura tem alugado, alguns contratos que a gente tem, alguns serviços de pavimentação, e estamos também fazendo uma adesão a uma ata de registro de preço para poder fazer a viabilização da aquisição aqui da galeria pré-moldada. Porque a gente já vai comprar essa galeria pronta, pré-moldada, assentar ela aqui no local. Com isso eu tenho uma otimização dessa obra, uma agilidade, para, se Deus permitir, a gente terminar ela antes do período crítico de chuva, que é agora, final e início do próximo ano. Então você tem uma expectativa de dezembro, no máximo janeiro, finalizar a obra. Sim, finalizar essa obra.
fizemos o enroncamento da base, fizemos aqui o acerto do curso hídrico, obtivemos as licenças ambientais necessárias. E o que está sendo feito aqui hoje? Hoje aqui a gente está fazendo um radier. Esse radier é um tipo de fundação superficial que ele vai servir de base para o apoio da nossa galeria, que vai sustentar aqui a pista de rolamento que vai passar por cima novamente aqui, reestabelecendo o fluxo da via. Sim, secretário, então, para a gente atualizar, a obra agora está nessa fase de concretagem. Após essa concretagem, é preciso ter um tempo sem movimentação na obra para esse concreto curar. Importante falar para a população que aguarde muito pela informação aqui no Virou Notícia de que a obra está concluída. Então, preciso atualizar também, depois desse concreto, quais são as próximas etapas. Isso, o processo de concretagem, Ramon, é um processo muito delicado, porque o concreto, assim que a gente faz colocamos ele ali em loco, a gente vibra esse concreto para poder ele adensar de forma correta. Após isso, a gente vem com um processo de cura. Esse processo de cura, a gente precisa molhar esse concreto, hidratar ele adequadamente para ele poder atingir o máximo da resistência dele. E assim, bibliograficamente falando, boas práticas de engenharia, esse processo de cura demora aí em torno de 28 dias. Então, nesse próximo período agora, pode passar a percepção de que a obra está meio que parada, mas na verdade é um processo de engenharia que a gente precisa fazer para poder apoiar as galerias da forma mais adequada possível e não ter patologias futuramente aqui na obra. Mas nesse período de 28 dias de cura desse concreto, é possível ter outra movimentação, adiantar algum outro processo aqui na obra ou não? Sim, nós vamos viabilizar o entorno, Ramon. É importante destacar isso também, que aqui, logo lá à frente, a gente tinha ali algumas casas que já estavam perigando cair no curso do córrego por causa do desmoronamento. O rio estava mudando o curso ali e literalmente arrancando tudo que tinha de solo ali naquele entorno. Sim. Então a gente está fazendo esse trabalho de terraplenagem, de estabilização, de acerto aqui do curso de água, voltando ele para o traçado natural. Então essas obras do entorno, elas continuarão. Infelizmente, as obras de terraplanagem, essas obras de aterro, limpeza, elas não têm a mesma... a população não tem a percepção de que está evolução, é isso? Isso, ela não tem mesmo apego visual como a concretagem que está acontecendo aqui hoje. Então, para a gente encerrar, secretário, expectativa, a previsão é de que dezembro, no máximo janeiro de 2026, a obra já esteja concluída. Isso, é importante ressaltar, Ramon, que quando eu comecei a obra em julho, final de julho, a perspectiva que eu passei para a população era de 4 meses. Só que lá naquele momento, Ramon, de fato eu não contava com a situação que aconteceu em relação à CEMIG. Eu, infelizmente, tinha passado desapercebido a necessidade da construção dessa passarela que hoje a população aqui está utilizando. Essa passarela demandou uma licença ambiental específica para a gente suprimir algumas árvores que existiam ali no local onde que a gente tinha para ela poder ficar. Então, a intervenção que a gente teve que fazer mais à frente ali no curso, a gente precisou de uma outorga junto à Secretaria de Meio Ambiente para uma dispensa da outorga para poder fazer essa intervenção. Então teve uma série de coisas. A parte burocrática que travou ainda mais. Que acaba travando. Então aquela perspectiva de 4 meses que eu havia falado no início, vai acabar de fato virando 5 meses, ou talvez um pouco mais, mas assim, estamos esforçando para poder tentar fazer no mínimo espaço de tempo possível. Muito bem, conversei, portanto, com o secretário de Obras Haroldo. Fernando, para a gente encerrar as explicações do secretário, e acredito que você também, enquanto parlamentar e fiscalizador, vai estar sempre aqui para acompanhar também de perto a evolução dessa obra. Claro, Ramon. Inclusive, na terça-feira, eu tenho outro requerimento com relação a essa obra, né, que entrou na Casa Legislativa, vai ser lido na terça-feira, provavelmente chegará na mão do secretário. E a gente segue firme, né, fiscalizando, que é o meu papel, né, fiscalizar. O vereador é a parte mais próxima do munícipe, é quem de fato o munícipe procura primeiro
para poder reclamar, para poder passar as demandas, e a gente precisa levar essas demandas adiante, né? Eu agradeço, secretário, aí, né? A gente espera, vamos acompanhar de perto, e já deixei claro também que as nossas impositivas, principalmente eu posso falar da minha, né? Da Casa Legislativa, que já está tramitando lá na casa, está à disposição. Se o caso aqui for recurso, nós temos 21 vereadores na cidade de Santa Luzia, cada um aí tem um recurso de impositivo aí, valor até muito bom, muito alto, e que pode ser destinado para essa obra. Então, se de fato precisar, o prefeito também pode estar nessas tratativas com o Legislativo aí, justamente com a sua base lá, e eu mesmo sem ser base hoje, também me coloco à disposição na contribuição das minhas impositivas para que o problema aqui seja sanado. E agradeço aqui pelo posicionamento do Fernando de Ariston, agradeço ao Virou Notícias pela oportunidade da gente esclarecer alguns fatos aqui e peço desculpa à população aí pelo transtorno. Muito bem, portanto, conversei com o vereador Fernando de Ariston e também com o secretário municipal de obras Haroldo Dias, nessa terceira sexta-feira consecutiva que a gente está acompanhando a evolução desta obra. Hoje, dia 10 de outubro de 2025. E semana que vem a gente volta para acompanhar mais uma vez e atualizar vocês que acompanham o Virou Notícia. E a gente segue acompanhando sempre de perto os fatos que acontecem aqui em Santa Luzia.